Olá, Nova Kids, eu sou o tio Márcio. E eu sou a tia Rafaela. E nós convidamos você a ficar de pé e dançar e cantar com a gente ao nosso Senhor. Ouça essa música, porque chegou a hora da declaração da criança. Meninos, prestem muita atenção, pois a declaração começa com a gente. E meninas, lembre-se que falamos logo após os meninos. Vamos fazer essa declaração bem bonita. Muito bem, então no 3 a nossa declaração de hoje. 1, 2, 3. Eu sou o homem criado por Deus. Eu sou a mulher criada por Deus. Deus me ama, Jesus me salva. Sou importante para Deus. Quero alcançar meu máximo para Deus. Estudo a Bíblia para saber viver. Obedeço minhas autoridades e vivo em paz com os outros. Amo Jesus, sua palavra, minha família, o Brasil, minha igreja, o Nova Kids e você! Isso mesmo, crianças. Agora permaneçam em pé e vamos cantar que Jesus Cristo é o nosso melhor amigo. Jesus Cristo, pode crer, a sua palavra eu vou sempre obedecer, pois eu sei que Ele tem sempre o melhor pra mim. A vida com Jesus é sempre uma aventura, mesmo na tristeza
com minha voz. Pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais. Vou louvar a Cristo com minhas palmas. Vou louvar a Cristo com meus pés. Pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais. Vou louvar a Cristo com minha dança. Vou louvar a Cristo com minha voz. Pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais. Batendo palmas, batendo os pés, com minha dança, com minha voz. Batendo palmas, batendo os pés, com minha dança, com minha voz. Tchu, 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 tchuru. Agora vocês podem sentar porque chegou a hora da nossa brincadeira de hoje. E sejam bem-vindos à nossa brincadeira de hoje, que se chama Versículo Embaraçado. E como que ela vai funcionar? Vai aparecer aí na sua tela um versículo que você já decorou esse ano na sua meditação do Nova Kids. Só que esse versículo, ele vai estar embaraçado. As palavras dele vão estar trocadas de lugar. E a sua missão vai ser descobrir qual é esse versículo em 15 segundos. Tudo bem? Vamos lá, depois dos 15 segundos, eu vou ler o versículo correto para vocês, tá bom? Pode colocar o primeiro versículo na tela. Isso aí. Já pode ir olhando. O tempo tá contando. Isso aí. Se você souber, ok. Vamos para o versículo correto agora. Leiam comigo. Se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João 4:20. Parabéns se você acertou. Muito bem. Agora, se você não acertou, nós vamos ter mais uma chance para você, ok? Próximo versículo na tela. Versículo embaraçado. Isso aí. E o seu tempo já está contando. Pergunte a alguém aí da sua casa. Pode procurar na sua meditação se você não estiver lembrando. O importante é você saber o versículo. E o tempo tá acabando. Acabou! Agora vamos ver qual era o versículo correto. E aí está na tela. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Parabéns se você acertou. Nós vamos ter mais um versículo nessa rodada, ok? Preparados? Vamos lá, versículo na tela. Isso aí. E o tempo já está contando. Pode olhar o versículo. Lembra que esse é o versículo embaraçado. Você tem que colocar as palavras na ordem certa. Se você souber, já vai falando para quem está aí perto de você. O tempo já está contando e acabou! Vamos agora para a nossa resposta do terceiro versículo de hoje. Vai aparecer aí na sua tela. Leiam comigo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5:17. Parabéns se você acertou. E agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com mais versículo embaraçado. Nova Kids, fique de pé e vamos dizer que o nosso Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céus, profundo como um submarino. Maior
Deus grandão. Meu Deus é um 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 Deus grandão. Agora vocês podem sentar porque vamos para a segunda parte da nossa brincadeira de hoje. E estamos de volta com a nossa brincadeira de hoje, versículo embaraçado. Estamos com a nossa segunda parte. Você já sabe como funciona, então nós vamos para o nosso quarto versículo de hoje na tela. Aí está. Lembrando que o versículo está embaraçado, não se esqueçam. O seu tempo já está contando. Esse é fácil, ele está pequeno. Isso aí. Pode falar se você já souber. E acabou o tempo. Agora vamos ver qual era o versículo correto. Leiam comigo. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmos 119, 105. Parabéns se você acertou. Agora nós vamos para o nosso quinto e último versículo de hoje. Fique atento, versículo na tela. Isso aí. Pode prestar bem atenção. Leia todas as palavras e vá colocando elas no lugar. Se você decorou, você vai lembrar qual é esse versículo. E acabou o nosso tempo. Agora vamos ver qual era o versículo correto. Versículo na tela, leiam comigo. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, 6. Parabéns se você acertou. Se você não acertou, continue se esforçando para decorar os versículos, porque Deus se agrada quando você se dedica a estudar a palavra dele. A nossa brincadeira Versículo Embaraçado fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Nova Kids, sentados mesmo, nós vamos cantar com muita alegria e energia. A Bíblia é um livro de histórias sem iguais. Ensina sobre a vida e Deus quer muito mais. É o livro mais famoso que o mundo todo leu. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é um livro de histórias sem iguais. Ensina sobre a vida e Deus quer muito mais. É o livro mais famoso que o mundo todo leu. A Bíblia é mandamento. A Bíblia é sagrada. A Bíblia é decreto. A Bíblia é inspirada. A Bíblia é a palavra de Deus. Chegou um momento muito especial de nós falarmos com Deus. Então feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça e repita assim comigo. Senhor Deus, Senhor Deus, eu quero guardar a tua palavra em minha mente, eu quero guardar a tua palavra em minha mente, para vencer o pecado para vencer o pecado e te obedecer. e te obedecer. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus. amém. Amém. Nova Kids, foi muito bom passar esse tempo com você. Agora fique com a História Bíblica. Olá, Nova Kids! Como é bom novamente hoje ter vocês aqui com mais uma história bíblica. E todas as histórias nós tiramos aqui da Bíblia, que é a palavra de Deus e é 100% verdade. Mas antes da gente iniciar, vamos lembrar lá nossas regrinhas de sempre. Isso mesmo, você que está em casa já tem aquele seu lugar confortável para sentar. E a nossa primeira regra é sentar educadamente. Você vai sentar confortavelmente, não vale deitar.
para você ficar bem atento aqui no que vai acontecer, tá bom? A segunda regra, você vai prestar atenção em tudo que vai acontecer aqui, somente aqui. Então já avisa aí pro povo de lado, olha, não mexe comigo agora, porque agora eu vou assistir a minha história. E aí a sua atenção vai estar toda voltada para cá, tá bom? E a terceira regra é fazer silêncio. Qualquer coisa que você tenha aí em mãos, qualquer coisa que você acha que vai tirar a sua atenção, que estiver ouvindo, você para, desliga e presta atenção aqui, foca aqui, fazendo silêncio, porque a história de hoje está fantástica e nós vamos iniciar ela com o tio Lázaro. Você tá ouvindo esse barulho? Que barulho é esse? Barulho de trânsito, né? Imagina só, carro indo pra lá, carro indo pra cá. E imagina, e se não tivesse as regras de trânsito? E se não tivesse as leis de trânsito? Já pensou? Seria uma bagunça, né? Imagina só, se não tivesse a faixa de pedestre para a gente poder atravessar a rua. E se não tivesse o sinal de trânsito, ia colidir carro um com o outro. Imagina só, ia ser um caos o trânsito. Sabe por quê? Existem as regras de trânsito. As leis de trânsito existem para o nosso bem, para a nossa proteção. Isso é muito legal, né? A faixa de pedestre, ela existe para quando a gente for atravessar a rua, a gente atravessar tranquilo, sem preocupação. É para nossa segurança que existe a faixa de pedestre. Você sabia que Deus, Ele deixou os seus mandamentos, a sua lei, aqui na sua palavra também? E você sabia que os mandamentos de Deus são também para nossa segurança, são para nossa proteção? É isso mesmo, Deus deixou os seus mandamentos para nos proteger dos nossos pecados, da nossa carne, para nos proteger de decisões erradas. Deus deixou o seu mandamento para nossa proteção, para nos proteger. Olha só, e não foi só para isso não. Sabe que por que também Deus deixou a sua palavra? Deus deixou a sua palavra para a gente ser um pouco parecido com Ele. Como assim, tio? Parecido. Olha só, quando a gente segue os mandamentos de Deus, quando a gente obedece os seus mandamentos, sabe o que acontece? A gente se torna mais parecido com Deus. Você quer ser parecido com Deus? Ah, eu quero ser mais parecido com Deus. E eu tenho certeza que você também quer. Então, quando a gente obedece os mandamentos de Deus, a gente se torna mais parecido com Ele. Quando eu tinha uns 10 anos, eu copiava um jogador de futebol porque eu gostava muito de jogar bola. Eu copiava o Ronaldinho Gaúcho. Eu queria fazer tudo igual o Ronaldinho fazia. Sabe por que eu fazia? Porque eu queria parecer com ele. Assim também é a gente quando a gente pega a palavra de Deus, os mandamentos de Deus e a gente começa a praticar. A gente se torna parecido com Deus. Isso é muito legal, né? É muito maravilhoso isso. E olha só, Deus deixou os seus mandamentos, a sua palavra aqui, ó, pra gente. Todos os seus mandamentos estão aqui. E assim como as leis de trânsito existem para a nossa segurança, os mandamentos de Deus também existem para a nossa segurança e para nós parecermos com Jesus cada vez mais. E todos eles estão aqui na sua palavra. E é daqui que nós tiramos as nossas histórias bíblicas. Na semana passada, você lembra onde nós estávamos na história? Na semana passada, Moisés, ele subiu ao monte. Lembra disso? Qual era o monte mesmo que Moisés estava? O Monte Sinai. Olha só quem acertou aí, no Monte Sinai. Muito bem, olha só. Moisés, ele subiu ao Monte Sinai. Deus mandou ele subir ao Monte Sinai e ele subiu, ele foi para lá. Estava lá no alto. E ele estava sozinho? Não, ele não estava sozinho lá no monte. Moisés estava com todo o povo ali ao redor do monte. Eram muitas pessoas, eram mais ou menos 2 milhões de pessoas, lembram? Então eles estavam lá, ao redor do monte. E Moisés lá em cima. E sabe o que aconteceu? Enquanto Moisés estava lá em cima do Monte Sinai, Deus, o próprio Deus, falou com Moisés e com todo o povo naquele momento. E sabe o que ele disse? Olha só o que Deus falou para eles. Deus, nesse momento, entregou para Moisés e para o povo os seus, sabe o quê? Os seus mandamentos. Olha só, nesse momento, ali no Monte Sinai, Deus entrega os seus mandamentos para Moisés e para o povo ali. E sabe quantos mandamentos eram?
Vamos ver quem acerta. Eram 10 mandamentos, muito bem, 10 mandamentos. E vocês sabiam que Jesus ele resumiu esses 10 mandamentos em 2? Olha só, perguntaram de Jesus certa vez: Jesus, qual é o maior dos mandamentos, Jesus? Sabe o que Jesus disse? O maior dos mandamentos, o primeiro ele vai falar: amar a Deus de todo o seu coração. O primeiro mandamento que Jesus resumiu é amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo a sua força. Esse é o primeiro mandamento que Jesus resumiu. O segundo que ele disse, amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Jesus resumiu esses 10 mandamentos nesses 2. O primeiro é amar a Deus de todo o coração. O segundo, amar o próximo como a si mesmo. Dos 10 mandamentos, os 4 primeiros se referem a amar a Deus de todo o coração. Os outros 6 se referem a amar o próximo como a si mesmo. Ele faz essa divisão, esse resumo dos 10 mandamentos. Então Moisés, ele estava lá no monte, recebendo naquele momento os 10 mandamentos. E aí, o que aconteceu nesse momento? Ele recebeu os 10 mandamentos de Deus, do próprio Deus, passando para ele. E agora vamos ver esses 10 mandamentos. Lembra? Os primeiros 4 referem-se a amar a Deus. Olha só, os 10 mandamentos. O primeiro que Deus deu, o primeiro mandamento que Deus deu foi: não terás outro Deus além de mim. Não terás outro Deus além de mim. Sabe o que significa esse mandamento? Você sabia que todos nós temos dentro de nós alguém que quer nos dominar, alguém que quer controlar a nossa vida, toda a nossa vida. Sabe quem é? Olha só, quem é que quer controlar toda a nossa vida? O nosso eu. Tá vendo essa coroa aqui? Essa coroa mostra que o nosso eu, ele quer ser o rei da nossa vida, ele quer nos dominar. Sabe quem é o nosso eu? São as nossas vontades, os nossos desejos. Às vezes a gente deseja coisas completamente fora da vontade de Deus. Mas sabe o que Deus quer para a nossa vida? Deus quer que Ele seja o rei dos nossos sentimentos, o rei dos nossos desejos. Então olha só a coroazinha de Deus aqui. Deus, ele tem que ser o rei da nossa vida. Deus, ele tem que dominar toda a nossa vida. Sabe como eu faço isso? Olha só, um exemplo. Quando você está na sua escola, por exemplo, e lá você tá na hora de comer o seu lanche, você vai comer o seu lanche, e aí você percebe que tem um coleguinha que ele não tem nada para comer. A sua vontade naquele momento é de não dar. Mas o que Deus quer de você? Deus quer que você ame o próximo. Então, nesse momento, você deixa a sua vontade de lado, o seu desejo de lado, e vai lá e divide o seu alimento com o seu coleguinha. Isso é o que Deus quer. Então, a gente tira o nosso eu, o nosso egoísmo, a nossa vontade, o nosso desejo de lado e coloca Deus na frente dos nossos desejos. Esse é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. Deus não quer que a gente tenha nenhum Deus no nosso coração que não seja Ele. O segundo mandamento, sabe qual é? Não farás nenhuma imagem ou escultura para adorar. Aí você deve estar falando: tio, mas eu não adoro imagens não, tio. Você sabia que às vezes a gente acaba adorando objetos, tornando objetos um Deus na nossa vida? Olha só essa imagem aqui que eu vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo? Aqui nessa primeira imagem aqui, ó, olha só o que tem aqui. Vocês conhecem, né? Vocês sabem o que é isso. Às vezes, vocês e eu, quando era pequeno também, passava o dia todo no videogame, jogando, e meu olho já estava vermelho, eu ficava jogando. E às vezes a gente deixa as nossas tarefas de lado, às vezes a gente deixa de obedecer os nossos pais para ficar jogando videogame, às vezes a gente deixa a nossa meditação de lado, momento de orar com Deus. Então, quando a gente faz isso, a gente está tornando o videogame um Deus na nossa vida. E Deus não quer outro Deus ou imagem que não seja Ele na nossa vida. Deus quer que Ele seja o único Deus na nossa vida. Então, às vezes, quando a gente deixa todas as coisas importantes da nossa vida de lado e coloca o videogame no lugar que era para estar Deus, a gente está colocando uma imagem e adorando essa imagem na nossa vida. E Deus não quer isso. Sabe o que Deus quer da gente? Deus quer
que a gente viva pela fé. Como assim, tio? Você já viu Deus? Não, sabe por quê? Porque Deus é invisível. Ninguém viu Deus ainda, porque Deus é invisível. Ele não quer que a gente adore imagens, ele quer que a gente acredite nele. Sabe como? Pela fé. Acreditar em Deus, em todas as suas promessas, no que ele prometeu pra gente, nos cuidados que ele prometeu ter com a gente. Ele quer que a gente confie nele completamente pela fé, sem ver, sem imagem. Deus quer que a gente confie nele completamente pela fé. Esse é o segundo mandamento. E o terceiro mandamento, olha só. Não falarás em vão o nome do teu Deus. Não falarás em vão o nome do teu Deus. Às vezes, a gente acaba falando o nome de Deus sem propósito, sem significado, em uma brincadeira, em uma piada, às vezes, em um momento de descontração. Mas Deus não quer que a gente fale o nome dele em vão. Sabe o que Deus quer? Deus quer que a gente lembre que o nome dele é um nome importante, que o nome dele deve ser louvado, que o nome dele deve ser glorificado. Você pode falar assim o nome de Deus, mas em momentos importantes. Às vezes a gente está passando pela rua, por exemplo, e toma um susto aí. Ai, meu Deus! Aí você fala o nome de Deus em vão, ou numa piada, e Deus não quer isso. Deus não quer que a gente use o nome dele em vão. Sabe o que Deus quer? Deus quer que toda vez que a gente for falar o nome dele em vão, que a gente feche a nossa boca. É isso que Deus quer. Mas, tio, eu não posso falar o nome de Deus então? Pode. Sabe quando você pode? Quando você estiver louvando a Deus, quando você estiver cantando na igreja, quando você estiver lendo a sua palavra, ou quando você estiver, orando a Deus. Naquele momento você está, sei lá, preocupado por alguma coisa e você louva a Deus e pede a Deus por alguma coisa que você esteja preocupado. Então você pode usar o nome de Deus nesses momentos, mas não de qualquer jeito, não à toa, sem propósito. O nome de Deus é importante, ele deve ser falado de forma importante, ok? E o quarto mandamento, olha só, o quarto mandamento é lembra-te do sábado para que seja um dia santo. Olha só, Deus tinha dado a ordem para o povo de Israel, para eles separarem o sábado. Eles deveriam trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta e no sábado eles deveriam parar tudo. Parar todas as atividades que eles estivessem fazendo. E sabe o que eles deveriam fazer? Uma única coisa só. Adorar a Deus. Naquele momento eles iam ler a palavra, eles iam glorificar a Deus, iam cantar músicas para Deus. E você sabia que hoje a gente não tira o sábado, mas Deus quer que a gente ainda tire um dia para Ele na semana. Hoje, o dia que a gente tira é o domingo. Sabe por quê? No domingo é o dia que a gente vai para a igreja, assiste o culto, louva a Deus, se reúne com os irmãos. Sabe por que a gente tira o domingo? Porque Jesus ressuscitou no terceiro dia, que foi o domingo. E por causa desse dia, agora a gente se reúne como igreja e louva a Deus nesse dia. Então a gente tira o domingo agora. Mas Deus não quer que a gente louve Ele, tira um tempo para Ele só no domingo, não. Deus quer que a gente glorifique Ele com o nosso tempo, durante a semana também. Então, todo dia você deve ler a palavra, todo dia você deve tirar um tempo para orar a Deus, todo dia você deve tirar um tempo para Deus. A gente deve glorificar a Deus com o nosso tempo também. Isso é muito importante. Olha só, esses 4 primeiros mandamentos são mandamentos que se referem a gente como amar a Deus de todo o coração. Esses 4 mandamentos. Os outros mandamentos, os outros 6 mandamentos, se referem como a gente vai amar o próximo, como a nós mesmos. Mas isso não sou eu que vou contar. Quem vai contar é a tia Polly. É isso mesmo, tio Lázaro. Os outros 6 mandamentos referem-se a amar o nosso próximo. Mas sabe por quê, Nova Kids, Deus deixou esses 4 mandamentos bem específicos pra gente? Porque Ele conhecia o coração daquele povo de Israel. Ele conhecia o nosso coração e Ele sabia que seria muito difícil colocar Ele acima de tudo. Por isso Ele deixou bem explicado como a gente poderia fazer isso. E também deixou bem explicado como a gente pode viver em comunhão com o nosso próximo, viver em harmonia, que é o que nós vamos ver agora. Deus queria daquele povo que eles amassem Ele com toda a força, de todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Vamos repetir comigo? Eu devo amar a Deus de todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Isso mesmo. E amar o nosso próximo. Deus deixou, então, o 5º mandamento, que já explica aqui como eu posso amar o nosso próximo. Ele começou falando assim: honra teu pai e tua mãe.
Nossos pais, Nova Kids, são as primeiras autoridades que nós temos na nossa vida. E como a gente pode honrar nossos pais? Nós podemos honrar nossos pais obedecendo. Logo que a gente nasce, a primeira autoridade, as primeiras ordens vêm do nosso pai. Mas quando a gente cresce, a gente vai ter outras autoridades acima da gente e desde pequeno a gente já vai aprender a obedecer. Deus sabia que não seria fácil. Por isso ele deixou esse mandamento para nós. Por isso ele deixou esse mandamento para os israelitas, porque ele conhecia nosso coração. Às vezes você está ali no seu melhor momento, jogando, brincando, ou lendo alguma coisa e de repente você ouve lá sua mãe chamar você, ou seu pai chamar você, menino, vem cá, vai lavar a louça. E a vontade que você tem, olha só, é de fazer isso, né? A vontade que você tem é de tapar os ouvidos para não ouvir aquela ordem que você fala, ai, não acredito, eu tô no melhor momento. Aí você às vezes responde assim, mãe, daqui a 5 minutos eu vou. Mãe, depois, deixa eu só terminar essa partida, tá muito bom. Mas quando você responde isso, você está obedecendo seus pais? Não, né? Sabe por quê? Porque obedecer é fazer imediatamente, fazer completamente e fazer sem reclamar. E quando você fala que vai depois, que não vai naquele horário, você não está obedecendo. E a vontade de Deus é que você obedeça. Não é fácil, Nova Kids, mas quando você ouvir uma ordem, você deve fazer imediatamente. Quando você ouvir a sua mãe dizer, vai lavar a louça, você vai dizer, ai, eu não queria, mas eu vou. Porque você tem que dominar as suas vontades, você tem que aprender a dominar e a cumprir, obedecer o que Deus deixou ali pra gente. O 6º mandamento está escrito, olha só, leiam comigo, não matarás. Aí você, ai tia, isso aí tá ok pra mim, porque eu tenho 8, 9, 10 anos, sou muito pequeno ainda, eu não mato nem formiga na minha casa, tia, então isso aí tá ok. Mas vocês sabiam que lá no Novo Testamento Jesus disse que esse mandamento ele não está só se referindo a tirar a vida, não. Esse mandamento, até porque o único que tem poder de dar e de tirar a vida é Deus. Esse mandamento ele também está se referindo a xingamento. E também está se referindo a ira. Isso mesmo. E às vezes não é fácil a gente controlar nossas iras. Às vezes o seu primo vai lá na sua casa e te chateia, mexe nas suas coisas. O seu colega lá na escola te aborrece. O teu irmão, às vezes, lá na tua casa, e aí você dá vontade de dizer assim, ai menino, sai daqui, me deixa. Não dá vontade, às vezes, de gritar, não dá vontade, às vezes, assim, até de bater? Dá. Eu sei que você tem essa vontade. Deus sabia que nós teríamos essa vontade. Deus sabia que nós iríamos nos irritar com as pessoas. Ele sabia, e isso é normal de acontecer. O que a gente não pode deixar é que essa vontade, esses desejos ruins, dominem a gente. Isso mesmo, Nova Kids. Até porque você lembra como aconteceu o primeiro assassinato na Bíblia? O primeiro assassinato foi... Isso mesmo. Caim matou o seu irmão Abel, né? Mas ele matou assim na mesma hora que ele ficou chateado? Não. Caim ficou alimentando a raiva dele, ficou alimentando a fúria dele. E Deus ainda, antes dele fazer qualquer coisa, Deus chegou com ele. Caim, cuidado com os teus desejos para que ele não te domine. Mas Caim não ouviu Deus. E ele deixou aquela ira tomar conta e até que ele matou o seu irmão. E Jesus nos ensina que nós não devemos deixar a ira nos dominar. E também você não deve xingar o seu amigo. Quando você está xingando o seu amigo, falando do corpo dele, da característica dele, você está ofendendo e matando um pouquinho dele ali dentro. E quem foi que criou todos nós? Quem foi que criou cada uma dessas pessoas? Foi Deus, né? Lá em Salmos ele fala que ele nos criou de uma forma especial e admirável. E cada uma dessas criaturas foram criadas por Deus. E quando você ofende a criatura, você também está ofendendo o Criador. Então, decida não deixar esses sentimentos dominarem você. Aí você pode dizer, ai tia, mas é tão difícil, eu não aguento aquela menina ficar me chateando o dia todo, aquele menino me chateia o dia todo, eu não consigo, eu já não aguento mais nem ficar perto. Você consegue. Se Deus disse que você consegue, você consegue. Se você acha que não, você pode orar. Você pode orar e dizer assim, Senhor, por favor, eu sei que esse sentimento não vem de ti, então ajuda a tirar ele do meu coração. Por favor, Senhor, eu não quero mais sentir isso pelas pessoas, eu não quero sentir isso pelo meu amigo, pelo meu coleguinha. A vontade de Deus é que a gente viva em harmonia. Decida perdoar, decida estar bem com seu amigo, com seu primo, com seu irmão. Vá lá, dê um abraço, peça perdão, perdoe também. E brinquem, é isso que Deus quer para nós. É assim que a gente vai conseguir viver em harmonia no mundo que Deus nos deu. O 7º mandamento é
Não adulterarás. Nossa, tia, que palavra difícil. Adulterar. O que é adulterar? Adulterar é fazer sexo fora do casamento. Nova Kids lembra que o sexo é um presente de Deus e esse presente ele deu para que o casal use apenas dentro do casamento. Fora do casamento é pecado e se chama adultério. Deus quer que você entenda que esse mandamento é para proteger você. Então, até você não estar casado, até você não ter o seu marido, menino, menina, e você, menino, não ter a sua esposa, o sinal do sexo para você está vermelho. E lembra, quando o sinal está vermelho, o carro pode passar? Não pode, né? E se o carro passar, o que acontece? Um acidente, ele pode capotar. E a pessoa que está ali dentro, ela pode sofrer danos irreparáveis e até morrer. E é isso que Deus está falando para você. Quando você não obedece o mandamento, você corre o risco até de morte. Isso mesmo. Enquanto você é solteiro, o sinal está vermelho e você não pode fazer. A vontade de Deus é que você mantenha a sua pureza. Você mantenha a sua pureza, se guarde, menino, para sua futura esposa. E você, menina, que você mantenha a sua pureza e se guarde para o seu futuro marido. E a pureza a gente não mantém apenas por contato físico, não. A gente decide também manter a pureza dos nossos olhos, a pureza dos nossos pensamentos. Às vezes você está lá no YouTube vendo um vídeo, vendo o seu canal e passa aquele comercial com imagens que você sabe que não pode ver. Você deve decidir, na mesma hora desligar, na mesma hora passar aquilo. Às vezes lá no Netflix, você está vendo um filme e aí aparece uma cena que você sabe que não é própria para você ver. Então você deve desde já decidir não contaminar os seus olhos com aquelas cenas. E lá na escola, às vezes, ou no condomínio onde você mora, os seus amiguinhos, eles vão lá, olha só, olha esse vídeo que eu encontrei aqui. E você deve decidir dizer não. Eu quero me manter puro até o meu casamento. Você, desde agora, desde pequeno, já deve decidir a manter puros os seus olhos. E quando você casar, menina, quando você tiver o seu marido, menino, quando você tiver a sua esposa, aí sim você vai poder desfrutar do presente que Deus deu para cada um, que é dentro do casamento. E dentro do casamento, a esposa só poderá estar com o seu marido. E o marido só poderá estar com a sua esposa. Fora é adultério e é pecado. O 8º mandamento é não furtarás. Furtar. Você sabe o que é furtar? Furtar é pegar algo que não é seu. Olha só o que esse rapaz de vermelho está fazendo com o outro. Ele está pegando algo que não é dele, né? Isso mesmo. E isso com certeza é pecado e não agrada a Deus. Por isso, quando você está lá na sua sala de aula, e de repente você vê um lápis lá no chão e você, eu achei um lápis, é meu, não tem dono. Será que não tem dono mesmo? Está dentro da sua sala. Todos os seus amigos ali, com certeza aquele lápis foi de alguém que perdeu. E se não é seu, é de outra pessoa. E se você fica com algo que não é seu, é roubo. E é pecado. E até mesmo às vezes o seu amiguinho, ele traz tanto lanche, tanta bolacha, eu vou pegar um que ele não vai nem saber. Não pode? Também, se ele não deixou você pegar, é pecado. Nova Kids, a vontade de Deus é que a gente viva em paz com o outro. E quando a gente pega algo que não é nosso, a gente está causando problemas, a gente está querendo ali, causar contendas. E você sabia que roubo não só quer dizer coisas materiais, não? Você também pode, às vezes, estar querendo roubar a inteligência do seu amigo. E você sabe como você faz isso? Pensa aí, isso mesmo. Quando você cola, quando tá lá naquela prova muito difícil, aí você fala assim, eu não sei a segunda questão, deu um branco, e você, ei, me passa aí a segunda questão. Você está roubando a inteligência do seu amigo. Se você não sabe, você não responde, mas você não pode colar. E às vezes você chega lá na escola, esqueceu de fazer a atividade, você, ei, me dá teu caderno, deixa eu pegar toda a resposta que eu não fiz. Você está roubando. E quando tem um trabalho em equipe, que você não fez nada, e você diz, coloca meu nome aí na tua equipe, por favor. Isso também não é correto. Você está querendo roubar o tempo que aquelas pessoas dedicaram ali, a inteligência que elas dedicaram ali. E Deus não se agrada disso. Deus quer que você mantenha paz com todos os seus amigos e que você não se aproveite de nenhuma das pessoas. E Nova Kids, o 9º mandamento é não darás falso testemunho.
que é não dar falso testemunho, tia? É não mentir. Você não pode falar algo que você não saiba, que você não tenha certeza sobre outra pessoa. De repente você ouve alguém falando de um ciclano. Ah, falaram do menino. Ai, tu viu que falaram do menino? Você não pode espalhar se você não tem certeza, se você não viu, se você não estava presente, porque isso aí, ó, é dar falso testemunho, é mentir. Deus odeia mentira. Mas tem alguém que gosta bastante da mentira. Você sabe quem é? Isso mesmo, o diabo. O diabo vive mentindo e ele ama a mentira. E quando você mente, ele fica muito feliz quando você faz isso. Quando você faz isso, você está agradando o diabo. E aí você não pode fazer isso. Ah, tia, mas às vezes não é nem eu. São os meus colegas que chegam e começam a falar. Eu fico ali, ó, só caladinho, escutando. Mas se você está no meio e não faz nada, você também não fala coisas boas, você está participando. Quando chegarem alguém assim para falar, você deve escolher falar coisas positivas daquela pessoa. Você pode lembrar assim, ai, mas uma pessoa é tão divertida, ela é tão legal, vamos falar coisas boas dele. E se você não lembrar de nada, bom, você muda de assunto, tá, gente? Vamos mudar de assunto, vamos brincar, vamos fazer outra coisa. Mas decida não participar dessas conversas que falam mal das pessoas. E o 10º mandamento que Deus deixou ali pra gente, através de Moisés, é não cobiçarás. Você sabe o que é cobiçar? Cobiçar é você desejar algo que não é seu. É você querer muito alguma coisa que não é sua. Olha só o que está acontecendo. Quando você vai na casa de um amigo, você vê o brinquedo dele. Ai, que brinquedo maravilhoso, eu quero aquele brinquedo pra mim. Ou lá na sua escola. O seu amigo chega com uma mochila super top. Aí você vê lá, uau, olha a mochila dele, as rodinhas, parece de carro de verdade. Ai, a minha mochila tá toda rasgada, toda furada, nem presta, eu quero uma igual a dele. Você chega lá na sua casa, mãe, por favor, eu quero aquela mochila igual, mãe, da mesma cor, do mesmo jeito. Você dorme pensando naquilo, acorda pensando naquilo. Você está desejando algo que não é seu. E quando você faz isso, você também está dizendo para Deus que o que ele deu para você não é suficiente. Lembra que nas outras histórias a gente aprendeu que Deus, ele supre todas as nossas necessidades e ele sabe exatamente o que a gente precisa. Nova Kids, Deus quer que você seja grato, que você agradeça pelo que você tem, que você seja feliz com o que você tem. Olha só aqui o Joãozinho tá triste? O Joãozinho tá chorando? Não, né? E ele tá com o que na mão? Com um tablet de última geração? Não. Ele tá com iPhone de última geração? Não, olha só os brinquedinhos dele. E ele tá muito feliz com todos os brinquedos que ele tem aqui na mão dele. E olha só, Deus quer que você fique contente com tudo que você tem. Deus quer que você esteja contente com a sua roupa, com o seu sapato, com a sua mochila, com os brinquedos que você tem. Deus quer que você seja grato. Essa é a vontade de Deus. Por isso ele deixou ali, ó, aqueles 10 mandamentos, para que ele pudesse auxiliar a gente, para que ele pudesse auxiliar aquele povo, como eles podiam viver em harmonia, como aquele povo podia seguir a risca, não viver apenas em harmonia com Deus, mas viver em harmonia uns com os outros. E vocês acham que o povo de Israel falou para Moisés assim, ai, nós não conseguimos? Não, sabe o que o povo falou? Depois de ter ouvido todos aqueles mandamentos, o povo falou assim, nós faremos fielmente tudo o que o Senhor mandou. Aquele povo estava decidido a seguir os mandamentos. Lembra lá no Novo Testamento? Jesus, ele resumiu esses 10 mandamentos em 2 mandamentos principais. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, a gente está cumprindo os primeiros 4 mandamentos. E o segundo, amar o seu próximo como a si mesmo. E quando você ama o seu próximo, você está cumprindo os 6 restantes mandamentos que Deus deixou aqui. E Deus queria que a gente seguisse esses mandamentos não por medo, não por temor, ou não porque a gente quer ganhar ou ir para o céu. Deus queria que a gente seguisse todos esses mandamentos por amor a Ele. Olha só o que fala aqui em João, capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Deus quer que você obedeça a todos esses mandamentos. Deus queria que aquele povo ali de Israel, que ouvindo aqueles mandamentos, obedecessem por amor a Ele, não apenas por temor. Nova Kids, será que o povo de Israel conseguiu obedecer fielmente todos os mandamentos que eles ouviram ali de Moisés? Isso nós vamos saber nas próximas histórias. Tchau!